Bem, então, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre o citoplasma fundamental, certo? Então, vamos falar das principais organelas citoplasmáticas e o modo como elas interagem para gerar o funcionamento, né, o metabolismo intracelular, seja a parte de síntese de algumas substâncias, processamento de substâncias, o processo de digestão intracelular. Então, a gente vai ver como se interligam essas organelas, tá? Então, a matriz citoplasmática, né, o citoplasma propriamente dito, a matriz citoplasmática, a gente diz que o citoplasma ele é amorfo. O que, que ele é? O que, que a matriz citoplasmática é amorfa? Significa que ela não tem uma forma definida, né? Porque ela acompanha a forma da célula. E ela tem uma consistência fluida, parte gelatinosa. Sabe qual é a consistência do. Veja lá que a parte interna da célula, o citoplasma, vão ter vários componentes químicos, né? Vai ter água, né, na sua maior parte, e vários componentes químicos. E tem uma consistência meio granulosa, certo? Tipo, como se fosse um gel. Sabe aquela consistência de gel de cabelo? Então, a matriz citoplasmática ela tem aquela consistência e a matriz citoplasmática ela acompanha, obviamente, a morfologia da célula, seja célula cúbica, cilíndrica, pavimentosa, enfim, o citoplasma vai acompanhar a morfologia da célula, o que é óbvio, né? E como a gente já falou na composição química, inclusive eu vou postar aula sobre ácidos nucleicos para vocês, lá na matriz citoplasmática, a gente sabe que a gente pode encontrar tanto os componentes orgânicos quanto componentes inorgânicos e uma variedade de organelas citoplasmáticas, tá certo? E aí, dentre elas, a gente tem umas organelas que fazem parte de um sistema de endomembranas. Vocês lembram que eu comentei que são as endomembranas? Hein, gente? Lembram o sistema de endomembranas? Como o nome já diz, né, as endomembranas são membranas internas, são organelas. Pode falar, Zenária. Professora, se você falar comigo na aula e eu não lhe responder, é porque a minha filha tá doentinha, aí eu tô prestando atenção nela um pouquinho, tá? Tá bom. Então, o sistema de endomembrana, as endomembranas, elas são sistemas de membranas internas. Então, as membranas, vocês lembram? Vocês lembram não? Vocês têm a obrigação de lembrar, senão vou ficar muito mal, na verdade, vou ficar deprimida. Qual a composição básica das membranas? Vocês fizeram a prova, né? Vocês fizeram o desenho esquemático da membrana. Qual é a composição básica da membrana? Bora, gente, no chat. Lipídios, né, professora? Tem a bicamada. Isso. Bicamada fosfolipídica. Então, lembra que eu falei, todas as membranas celulares, elas têm na sua composição, na estrutura básica, a bicamada fosfolipídica. Certo? Então, todos têm a bicamada fosfolipídica. As organelas não são o contrário, elas fazem parte do sistema de endomembranas, essas como retículo endoplasmático. Então, a composição dela é uma composição tipo da membrana. Então, o retículo endoplasmático, ele representa um monte de dobras de membranas, de canais que a gente diz que são canais achatados ou anastomosados. Ou seja, anastomosado significa como se fossem embolados, dobrados um sobre o outro. Então, o retículo endoplasmático ele tem a forma de túbulos, de sacos achatados, de canalículos, certo? E a gente tem tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o retículo endoplasmático liso. Vocês lembram lá qual é a diferença lá do ensino médio da diferença? O rugoso, se salvo engano, ele é o responsável por sintetizar proteínas, né? E o liso
gordura, por causa de lipídios. Certo. E com relação à fórmula, o rugoso, ele tem esse nome, lembre, porque na parede das membranas, os dois são formados por membranas, os dois fazem parte do sistema de endomembranas, né? O liso e o rugoso. Mas o rugoso, ele também pode ser chamado de granular ou granuloso, porque ele tem aderido às suas membranas os ribossomos. Certo? Certo, gente? Ok. Então, o retículo endoplasmático liso, também chamado de agranular, ele já não tem os ribossomos, por isso que ele é chamado de retículo endoplasmático liso. E qual é a função do retículo endoplasmático? O rugoso, né, como vocês falaram aí, ele tem a função de fazer a síntese de proteínas, enquanto que o retículo endoplasmático liso faz a síntese dos esteroides, né, dos lipídios e dos glicídios. E também ele também é responsável pelo processo de transporte de substâncias e também detoxificação da célula. Por exemplo, para eliminar algumas substâncias possivelmente tóxicas à célula, tá? Por exemplo, é assim, o que é que eu quero falar para vocês? Todas as células do nosso corpo, elas possuem as organelas citoplasmáticas, mas, por exemplo, tem alguma organela que pode ser predominante em determinado tipo celular. Por exemplo, nas células do fígado, vocês sabem que o fígado ele é um órgão que é responsável pelo metabolismo, pela detoxificação do corpo, metaboliza algumas substâncias. Por exemplo, o álcool, né? Você faz a ingestão de álcool e é metabolizado pelo fígado porque ele precisa metabolizar e eliminar parte dessa substância que pode ser prejudicial ao metabolismo celular. E aí, então, para isso, as células do fígado, que são os hepatócitos, alguns tipos celulares são os hepatócitos, eles possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, porque o retículo endoplasmático liso faz esse processo de detoxificação de substâncias na célula. Tá bem? Alguma pergunta, gente? Vou passando aqui para a gente já falar do rugoso. Alguma pergunta? Estão muito calados hoje? Ainda não. Então, pronto. Vamos falar, então, do retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, lembra que eu acabei de falar, ele é conhecido como retículo endoplasmático granular, ou também pode ser chamado de ergastoplasma, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso, olha, isso daqui é como se fosse o núcleo da célula, né? Com a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Em continuidade com a carioteca, vocês estão vendo que a carioteca ela é uma membrana, a membrana que envolve o núcleo. Então, toda a membrana tem a mesma composição, como eu falei para vocês. Mesma composição básica. Então, a partir dessa membrana nuclear, dessa carioteca, olha o que vai surgir. Vai surgir o retículo endoplasmático rugoso. Lembra daquela nossa casa que tinha apenas um compartimento? Conforme a célula evolui ao longo dos milhares de anos, o que acontece? Conforme ela evolui com os milhares de anos, vão se formando novos compartimentos, certo? Vão se formando novos compartimentos, e um desses compartimentos aqui é justamente o retículo endoplasmático rugoso. Então, ele vai sempre, nas imagens que vocês vão ver, ele sempre vai estar em continuidade com a carioteca. Se ele não tiver, então o desenho esquemático está errado. Então, se vocês virem alguma imagem que não esteja assim, vocês nos avisem que a gente manda um e-mail, se comunica com o autor do livro, da imagem, porque está errado, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso, por ter aderido à sua membrana os ribossomos, tá? Detém a função de síntese de proteínas, tá? De produção de proteínas. Como produzem proteínas?
Eles produzem proteínas a partir... O que é uma proteína? Uma proteína é uma cadeia de aminoácidos, né? Então, eles produzem proteínas através da junção dos aminoácidos. E após o retículo endoplasmático rugoso, a gente tem o retículo endoplasmático liso. Logo em seguida, tá? Tem o retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. E qual é a função do retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático liso também, ele faz parte do sistema de endomembranas, né? Ele não tem o ribossomo lá aderido e ele tem outras funções. Além de aumentar a superfície das reações químicas, uma vez que ele olha vários canalículos dobrados, como vocês podem ver, como se fosse uma rede de túbulos, ele faz a síntese de lipídios, certo? Faz a síntese de lipídios, faz o transporte de substâncias através dele e o processo de destoxificação ou desintoxicação da célula, como eu falei para vocês. Tá bem? Então, ele sempre vai estar em continuidade com o retículo rugoso. Então, a gente tem aqui a carioteca. Saindo da carioteca, a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. E saindo do rugoso, a gente tem o retículo endoplasmático liso, que também é chamado de agranular, porque não tem aqueles grânulos que são os ribossomos. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Digam pelo menos não no chat aí, só para não ficar criando expectativas em cima dessas perguntas. É só o Márcio que está falando comigo hoje. E o Marlos. E o remetente desconhecido, que eu não sei quem é que está com o remetente desconhecido. Então, como vocês podem ver, a gente tem bem aqui o núcleo da célula com a sua carioteca. Quem é esse que vem bem aqui, gente? O retículo endoplasmático rugoso? Isso, o retículo endoplasmático rugoso, que sempre está em continuidade com a carioteca. E aqui vem o retículo endoplasmático liso. Da mesma forma, isso aqui numa célula animal. Na célula vegetal, da mesma forma, a carioteca, retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso em seguida. Tá? Bem, e aí, deixa eu até passar aqui. E aí, eu falei para vocês do retículo endoplasmático rugoso e falei dos ribossomos. Os ribossomos, que, como vocês sabem, que são responsáveis pela síntese de proteínas, eles já não fazem parte do sistema de endomembranas. A sua composição básica não é aquela estrutura membranar ou membranosa, certo? Ok? Sim. E aí, então, do que é formado do que são formados os ribossomos? Os ribossomos são formados por proteínas e por um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. Então, o ribossomo é formado pelo RNA ribossômico associado com outros tipos de proteínas. E aqui a gente tem a imagem de uma estrutura tridimensional desses ribossomos. Então, os ribossomos, sabe onde eles são formados? Naquela estrutura que tem dentro do núcleo, o nucleolo. Então, os ribossomos são formados dentro do núcleo, mais especificamente no nucleolo, tá? E aí, do nucleolo, eles migram, então, para o citoplasma, tá? E aí, onde eles podem estar isolados, onde eles podem estar isolados no citoplasma da célula, eles podem estar unidos uns com os outros, formando o que a gente chama de polissomos ou polirribossomos. Ou os ribossomos também podem estar aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso, como eu falei para vocês, né? Pode estar aderido.
com a função, obviamente, sempre de síntese de proteínas, produção de proteínas. Tá? Vou passar aqui, isso aqui eu vou falar para vocês. Cadê? Complexo de O complexo de Golgi, ele tem várias denominações, mas a gente geralmente eu gosto de chamar complexo de Golgi, aparelho reticular, complexo laminoso, enfim, existem várias denominações, mas a mais comum é complexo de Golgi, certo? Então, o complexo de Golgi, ele também é uma organela que faz parte do sistema de endomembranas. Ele é formado por vários sáculos ou vesículas achatadas sobrepostas, né? E aí formando cerca de 3 a 7 sáculos achatados e localizados paralelamente, né? Então, é como se fossem vários sáculos membranosos empilhados, de 3 a 7 sáculos. E além desses sáculos, próximo ao complexo de Golgi tem vesículas. Por quê? O complexo de Golgi, ele faz o processamento de substâncias e depois ele envia as substâncias para onde ela tem que ir, para dentro da célula, para fora da célula. E aí, esse envio é feito em pacotes. Esses pacotes são as vesículas. Isso aqui é uma imagem, uma fotomicrografia, né, do retículo, do complexo de Golgi. E aqui como ele é, olha, uma série de sáculos ou vesículas aqui, olha, achatados, empilhados. E aqui, olha, são as chamadas vesículas. Essas vesículas também são estruturas membranosas, é como se as substâncias fossem processadas aqui e, olha, ela sai, as vesículas, elas saem do complexo de Golgi nesses pacotes, que são os pacotes, né? E aí, como é que acontece? Olha só. Acompanhem. Isso daqui é o núcleo da célula, tá? Se isso aqui é o núcleo, o que é isso aqui, gente? Essa estrutura. Hein? É o retículo endoplasmático rugoso. E essa estrutura aqui seria? O retículo endoplasmático liso. E essa estrutura aqui seria? Essa daí. O complexo de complexo. Como é que funciona dentro da célula? Olha, o núcleo da célula, como a gente sabe, é o núcleo que controla, tá, as funções da célula. O núcleo que diz, olha, a proteína X que tem que ser produzida, tem que fazer isso. Então, o núcleo, ele controla a célula, tá? Então, a partir desse controle, por exemplo, envia a mensagem de qual proteína deve ser produzida. Olha, o retículo endoplasmático, ele produz proteína, certo? Certo. Retículo endoplasmático liso produz lipídios. Assim, imaginem que eu sou retículo endoplasmático rugoso, tá? Produzo proteína X, tá? Produzo essa proteína. Produzo essa proteína bem aqui. E aí, só que essa proteína, do jeito que ela está aqui, ela ainda não está pronta para ser utilizada, certo? Então, eu produzo essa proteína e envio lá para... Vejam, a proteína aqui está produzida e está sendo... Vocês estão vendo essas bolinhas, esses sáculos? Esses são as vesículas. E aí, as proteínas são produzidas em vesículas, que são como pacotes celulares, chegam até o complexo de Golgi. Então, as proteínas são produzidas e, através de vesículas, chegam aqui ao complexo de Golgi. Tá? E, da mesma forma, aqui, o retículo endoplasmático liso produz os lipídios que também vão lá para o complexo de Golgi. Por quê? Qual é a função do complexo de Golgi?
O complexo de Golgi, ele recebe essas substâncias, ele recebe essa proteína que eu enviei para lá, e recebe os outros lipídios, recebe todas essas substâncias. O que ele faz? Quando ele recebe, ele armazena essas substâncias. Oi? Que o animal cresce. Tem uma agricultura. Gente. Então, o que acontece? O complexo de Golgi, ele recebe essas substâncias, armazena, certo? Ele armazena essas substâncias, ele faz o processamento dessa substância. Eu mandei isso daqui para ele, certo? Então, ele vai armazenar, vai processar, por exemplo, pegar essa proteína aqui que eu mandei e vai colocar na forma que ela tem que ser, que é nessa forma, por exemplo. Então, ele recebe, armazena, seleciona, faz esse processamento. E aí, olha, ela já está processada aqui do jeito que ela tem que ser, nesse formato que ela tem que ser. E aí, depois que ela está processada, ela já está pronta para ir para onde ela tem que ir, para ir para o local, que pode ser tanto. Então, olha, o complexo de Golgi, a partir das próprias vesículas, ele pode mandar para dentro da célula, né? Pode mandar para fora da célula, pode mandar até para a membrana, não tem proteínas de membrana? Então, esse complexo de Golgi faz esse processamento de substâncias e faz a remessa de substâncias, que pode ser tanto para uma demanda interna celular, quanto para uma demanda externa, tanto para dentro quanto para fora da célula. Tá ok? Ok, gente? É como se eu tivesse, por exemplo, vamos falar de pescado. O pescador, imagine aquele pescado lá que a gente vê no supermercado, que está todo limpo, está todo higienizado numa bandejinha embalado. Aquele pescado que a gente vê na bandejinha no supermercado, numa embalagem. Então, o pescador tem a pesca lá do peixe, e o peixe chega aqui, in natura. Então, para você poder chegar ao mercado, você tem que passar por um processamento. Então, é como se o pescador trouxesse o peixe, né, como se o ticunoplasmático mandasse a proteína e vai para uma fábrica para processar esse pescado. É como o complexo de Golgi. Então, ele faz o processamento, faz a evisceração do peixe e faz a lavagem, a embalagem para poder remeter para onde vai ver, seja para o mercado interno ou para o mercado externo. Então, é um tipo de processamento que o complexo de Golgi faz. Muitos usam também a analogia de um centro de distribuição de cartas. Então, o centro de distribuição de cartas, por exemplo, o nosso centro de distribuição de cartas aqui no Zerão, exemplo. Então, todas as cartas chegam aqui, e aí, a partir daí, há uma equipe que faz o quê? Seleciona o que é que vai para cada bairro, certo? Para poder empacotar e enviar para cada local onde deve ser feito. Então, é esse o papel do complexo de Golgi. Tá? O complexo de Golgi faz o armazenamento, seleção, empacotamento e distribuição de substâncias. Tá? Ele é como se fosse um centro de processamento e distribuição de substâncias, o complexo de Golgi. Então, como eu já falei, né, tem as sáculos ou vesículas achatadas. Cada sáculo desse a gente chama de dictiosomo, desse daqui. Então, como eu falei, o complexo de Golgi, ele armazena a substância que vem, né? Ele identifica certo? Ele identifica essa substância e empacota, né? Ou seja, processa essa substância e secreta. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que tem glicolipídios, glicoproteínas, fosfolipídios? Então, ele também faz isso, ele faz substâncias conjugadas, por exemplo, glicolipídios, que são gorduras com açúcares, certo?
E o complexo de Golgi, ele é também responsável pela organização do acrossomo. O acrossomo é aquela substância que fica na cabeça do espermatozoide, que auxilia no processo de degradação da parede do óvulo. Então, é o seguinte, o complexo de Golgi, como eu falei para vocês, olha aqui, ele envia os pacotes, certo? E cada pacote desse, cada vesícula dessa, ela tem substâncias diferentes. Tem pacotes que tem só proteínas, tem pacote que tem lipídios, tem pacote que tem glicídios, então tem vários pacotes distintos. E tem um pacote ou uma vesícula dessa que tem no seu interior enzimas. Vocês sabem que enzimas são alguns tipos de proteínas. Então, existem vesículas dessas que contêm só enzimas, que são os lisossomos. Vocês lembram dos lisossomos? Qual a função dos lisossomos? Hein, gente? Vocês lembram dos lisossomos? Lisossomos, eles são vesículas que são geradas a partir do complexo de Golgi, que tem no seu interior várias enzimas. E como elas são enzimas... Para vocês não confundirem lisossomos com ribossomos, que acontece, eu faço essa associação, eu até faço essa associação. Quando o cara é liso, cadê? Nem sei. Quando o cara é liso, como é que a gente diz? O cara tá liso, ainda não recebeu, né? Porra, eu tô quebrado, não é isso que o cara... Tô quebrado. Quando o cara tá liso, ele fala, tô quebrado de grana, né? Então, lembrem desse termo, só para fazer uma associação, liso, relacionado com quebra, que a gente fala. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão, pela quebra, tá, de componentes. Vocês sabem que o processo de digestão celular quebra as substâncias, né? Digere essas substâncias e, então, a partir dessa digestão, dessa quebra, absorve o que vai ser utilizado pela célula e elimina o restante. Então, os lisossomos são responsáveis pelo processo da digestão intracelular. Por quê? Porque nos lisossomos... Por que é responsável pela digestão celular? Porque nos lisossomos são vesículas que têm em seu interior enzimas. E essas enzimas são responsáveis por digerir todo o conteúdo, inclusive o conteúdo celular. Então, como acontece esse processo? Como vocês não estão falando, eu vou passando, tá? E aí, como é que acontece esse processo? Enzimas, vejam bem, as enzimas, elas são proteínas. Beleza. E quem é que produz as proteínas? Respondam no chat. As enzimas são tipos de proteínas. E quem produz as proteínas? Chat, gente. Síntese proteica, professor? Quem faz a síntese proteica? Quem faz a síntese de proteína, gente? As células eucarióticas, né? Não, qual é a organela que faz a síntese de proteínas? Gente, vocês não estão prestando atenção na aula de hoje? O que é que eu estou falando? Quem é a organela responsável pela síntese de proteínas, gente? Foi só o que eu falei na aula de hoje. Falem.
Quem é a organela que faz a produção, quem produz as proteínas, que faz a síntese proteica? Gente, eu acabei de falar, eu estou falando, vocês não estão prestando atenção na aula de hoje. Gente, pelo amor de Deus, os ribossomos, eu estou falando bem aqui, desde o início da aula, ó. Eu falei daqui dos ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Falei do retículo endoplasmático rugoso, que já que tem os ribossomos na parede, fazem a síntese de proteínas. Então, os ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso, são responsáveis pelo processo de síntese de proteínas. Logo, né, se eu digo que as enzimas são proteínas, as proteínas, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Certo? As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. E aí, o que acontece? Depois, o que acontece? Gente, não é possível que vocês estejam prestando atenção. Depois que essas enzimas, que são proteínas, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, para onde elas vão para serem processadas? Para elas ficarem úteis? Hein? Hein, gente? Para o complexo de Golgi, professor? Isso, para o complexo de Golgi. Acabei de falar lá para vocês. Então, essas proteínas, essas que são em tipo enzimas, né? Tem vários tipos de proteínas, como eu falei para vocês, em composição química. Tem vários tipos de proteínas. Dentre esses tipos de proteínas, existem as enzimas. Tá? E aí, as enzimas, sendo proteínas, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Após serem produzidas no retículo endoplasmático rugoso, elas vão, então, para o complexo de Golgi. Tá? E lá no complexo de Golgi, elas sofrem todo esse processamento que eu falei para vocês. Sofrem esse processamento, e aí, depois que elas estão prontas para ser utilizadas, são enviadas nos pacotes, que são as vesículas. E aí, esses pacotes, essas vesículas que contêm enzimas, são chamados de lisossomos, que são outras organelas. E logo quando elas saem do complexo de Golgi, na formato desse lisossomo, a gente vai ter o lisossomo, então, primário. Tá? E aí o lisossomo, que é o lisossomo primário, que foi produzido, fica lá no citoplasma da célula até ele precisar ser utilizado. Quando é que ele vai precisar ser utilizado? Quando a célula englobar, né, fazer uma fagocitose ou uma pinocitose, ou seja, quando a célula englobar uma partícula sólida ou uma partícula líquida que vai precisar, então, ser digerida. E aí, o lisossomo primário, esse lisossomo com enzimas, ele se junta com aquilo que foi englobado pela célula para fazer o processo de digestão. Mas vamos mostrar aqui como é que isso acontece. Esse processo de digestão, é muito importante, viu? Que vocês entendam esse processo de digestão intracelular. Então, olha o que vai acontecer. Por exemplo, processo de fagocitose. O que é a fagocitose, gente? Que a gente terminou falando na aula de membrana, que era. O que é a fagocitose? Bora lá, que vocês estão muito lentos hoje. O que é a fagocitose? A internet, professora, que está muito ruim, está caindo toda hora. Eu perdi a última aula também, mas eu acho que a fagocitose é o processo de englobamento, né? Ela engloba algo assim para consumir. A fagocitose é o englobamento de partículas sólidas pela célula. Então, olha só. Aqui, essa é a célula, e a célula englobou aqui uma partícula sólida, que é uma bactéria, no processo que a gente chama de fagocitose. E forma, então, uma estrutura aqui que é chamada de fagossomo, ok? Então, ele engloba a bactéria, engloba a partícula sólida, e aí
esse englobamento da partícula sólida forma esse fagossomo. E esse fagossomo, né, a gente tem no interior da célula essa estrutura de enzimas, né? Que eu falei para vocês que é o lisossomo. O lisossomo nada mais é do que uma vesícula cheia de enzimas. E qual é a função da enzima? O processo vai ajudar na digestão. Então, esse lisossomo que tem as enzimas, está cheio de enzimas, se funde com esse fagossomo e forma essa estrutura aqui que é o chamado de lisossomo secundário. Entenderam? A fusão da bactéria, do fagossoma, né, que é a bolsa em que a bactéria foi englobada, e o lisossomo, então, a fusão. Por que há a fusão? Porque essas enzimas dentro do lisossomo precisam digerir essa bactéria. E assim acontece. Acontece o processo de digestão intracelular aqui nesse interior, e aí, então, a célula absorve algum componente químico, alguns elementos do processo de digestão, e os outros, eles são eliminados a partir dessa estrutura aqui, que é o corpo residual. Então, a partir nesse processo de digestão, uma parte é absorvida de nutrientes e a outra parte, então, é eliminada a partir do que a gente chama de corpo residual, tá? Então, olha só, englobamento da partícula sólida, a formação do fagossomo. O fagossomo se funde com o lisossoma primário. O lisossoma primário, de onde ele vem? Lembra que o lisossoma é uma vesícula que está cheia de enzimas, né, que vem lá do complexo de Golgi. Então, a fusão do fagossoma com o lisossoma primário, bem aqui, formando o que a gente chama de lisossoma secundário. Dentro desse lisossoma secundário vai haver o processo de digestão intracelular, quando essas enzimas do lisossoma vão digerir o conteúdo aqui da bactéria. E aí, assim como o nosso processo de digestão, parte dos nutrientes é absorvido e a outra parte é eliminada a partir dessa estrutura aqui, que é o corpo residual. Certo? E aí, isso no processo de fagocitose. No processo de pinocitose, vocês lembram o que é a pinocitose? A pinocitose, ela é o englobamento de partícula líquida pela célula. Então, da mesma forma, olha, aqui são partículas líquidas que pressionam a membrana, né, formando essa invaginação. Lembre que essa aula está sendo gravada, vocês não estão manifestando, mas eu vou explicar bem devagar, porque depois vocês podem ter acesso lá pelo canal do YouTube, assim como as outras aulas lá já estão disponíveis. Então, essa partícula líquida pressiona a membrana celular nos processos de pinocitose, né? Então, há a pressão, e aí a formação de uma estrutura que aqui a gente chama de fagossomo, então aqui é o pinossomo. E aí, esse pinossomo, ele também vai fundir com o lisossoma primário, olha. O lisossoma primário é aquele que está cheio de enzimas. Então, o pinossomo mais o lisossomo primário vai formar o lisossoma secundário. Lembrem que é dentro desse lisossoma secundário que ocorre o processo de digestão intracelular. Lá dentro, então, vai ter a partícula líquida mais as enzimas. E as enzimas, então, vão digerir essa partícula e, como sempre, absorver uma parte dos nutrientes e eliminar a outra parte pelo corpo residual. Tá bom? Então, esses são processos de pinocitose e fagocitose. Mas também o que acontece? A célula ela pode digerir no que a gente chama de autofagia. Auto significa próprio. Fagia, né? Digerir, é comer, se alimentar, né? Fagia. É relacionado à alimentação. Então, ou seja, a célula ela pode digerir os seus próprios componentes. Isso pode ocorrer de maneira ordenada. Por exemplo, lógico que a célula ela não vai se fagocitar, né? Então, o que acontece? Existem organelas celulares que podem estar
obsoletas. Tipo uma mitocôndria, ela já pode não estar realizando as funções que ela deveria, certo? Então, o que ela vai fazer? O que ela faz? Ela precisa, então, a mitocôndria precisa ser eliminada para haver a renovação das estruturas da célula. Então, como não vai poder haver a fagocitose, o que acontece? Um retículo endoplasmático vai, olha aqui em amarelo, o retículo endoplasmático vai, engloba esta mitocôndria, formando o que a gente chama de autofagossoma. Ou seja, vai englobar uma partícula sólida, que é uma mitocôndria, né? Só que em vez de formar um fagossoma, vai ser um autofagossoma, porque está englobando componentes próprios, né? Autofagossoma. E esse autofagossoma também vai se fundir com o lisossoma primário, que vai ter as enzimas, e olha, e vai digerir o conteúdo também nesse lisossoma secundário, absorver parte dos nutrientes e eliminar o resto a partir do corpo residual. Então, esse é o processo de autofagia. E aí, eu vou diferenciar para vocês o que a gente diz que é autólise e autofagia. Alguma pergunta, gente? Que na prova eu vou perguntar para vocês a diferença de autólise e autofagia. E vocês têm que saber. Então, vejam só. A gente está falando dos lisossomos. Os lisossomos, eles têm a função de digestão intracelular. Então, ele digere, porque a célula, enfim, ela engloba partículas sólidas, engloba partículas líquidas, e essas partículas, elas podem ser, elas são degradadas, e parte dos nutrientes podem ser absorvidos e parte eliminados. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, tanto na fagocitose quanto na pinocitose, que é o englobamento de partículas sólidas ou partículas líquidas, essas partículas englobadas, elas precisam ser digeridas. E como é que elas são digeridas? Com o auxílio das enzimas que estão nos lisossomos. Então, esse lisossomo funde com essa vesícula, com esse pinossomo, com esse fagossomo, e digere, absorve parte dos nutrientes e elimina o restante. Só que a célula também pode digerir, além desses componentes que ela engloba, que são os componentes líquidos ou componentes sólidos, esses componentes, quando englobados, certo? São componentes externos e são digeridos, mas a célula ela pode englobar ou digerir componentes próprios, que a gente chama de autofagia, né, que é próprio. Então, na autofagia, pode haver na autofagia há a digestão de componentes celulares próprios da célula. E por que a célula vai se alimentar dela mesma? Primeiro, a organela, ela pode estar obsoleta, pode estar antiga, ou, de repente, a célula está no estado de subnutrição. Quando a célula está em subnutrição, ela pode se alimentar de componentes dela mesma. Então, esse processo de digestão de componentes próprios em caso de subnutrição, em caso de organela estar inativa, a organela estar obsoleta, a gente chama de autofagia. Tá? Mas a gente também tem um processo que a gente chama de autólise. Autólise, lise significa quebra, certo? Lise significa quebra. Auto, né? Autólise significa a quebra própria, digestão. A célula tipo destrói, ela é como se ela destruísse a si mesma. E como é que isso acontece? Pensem, lá dentro da célula, dentro das nossas células, tem várias vesículas de lisossomos. Tem vários lisossomos. E o que tem dentro dos lisossomos? Enzimas. E aí, o que acontece? É igual quando o indivíduo morre. Imagina, o indivíduo morre, as membranas, de maneira geral, ficam fragilizadas, inclusive as membranas dos lisossomos. E aí, o que acontece? Com a fragilização das membranas dos lisossomos, o que acontece? As membranas, assim, as enzimas de dentro dos lisossomos, elas podem sair. E aí, o que acontece?
Se a membrana dos lisossomos estiver frágil e essas enzimas saírem dos lisossomos, essas enzimas elas são capazes de digerir conteúdo de dentro da célula e a célula lisar, a célula se romper, certo? Então, a célula ela pode ser digerida dessa forma, através do extravasamento de enzimas dos lisossomos lá no citoplasma da célula, certo? E esse processo é autólise, ocorre quando o indivíduo morre. O indivíduo morre, e aí o que acontece? A partir da morte desse indivíduo, há a fragilização de todas as membranas e, então, o extravasamento de enzimas. E essas enzimas, então, podem digerir todo o conteúdo da célula. E esse processo é a autólise. Por isso que, quando o indivíduo morre, né, enfim, se for o sepultamento ocorrer no outro dia ou 2 dias depois, o que precisa fazer? Eles injetam formol, por exemplo, no indivíduo. O que o formol faz? Ele impede esse processo de autólise, porque ele paralisa o processo de degradação dessa célula. Existem algumas doenças também, como, por exemplo, a silicose, que é uma doença que causa, ela é uma doença que a gente diz que é uma doença ocupacional, para quem faz muita inalação de sílica, é um tipo de doença que enfraquece a membrana dos lisossomos e pode causar esse processo autolítico, esse processo de autólise nas células. Outro exemplo de autólise, por exemplo, é a regressão da cauda do girino. Vocês já viram que o girino, né? O girino possui cauda. A forma larval, né, do sapo, o girino possui cauda. E com o tempo, essa cauda vai perdendo até o indivíduo adulto. Esse processo de perda dessa cauda é causada pela autólise dessas células que formam essa cauda. Assim como as glândulas mamárias. Quando a mulher vai amamentar, há um desenvolvimento das glândulas mamárias. E depois há um processo de regressão dessas glândulas. Então, esse processo de regressão também é gerado pelo processo de autólise. Então, diferença para autólise e autofagia. A autofagia, olha, é uma coisa bem pontual. A célula ela vai digerir aquela organela, aquela estrutura, certo? A autofagia é isso, é aquela coisa específica ordenada. Não vai destruir a célula, vai destruir um determinado componente celular, que pode ser uma organela. Já a autólise, não. A autólise ela é desordenada. O que acontece? Há um enfraquecimento na membrana dos lisossomos e aí há o extravasamento das enzimas. E ao extravasar, as enzimas são capazes de digerir todo o conteúdo da célula. Então, a autólise é o rompimento dos lisossomos, que promove a destruição celular. A autólise é o rompimento dos lisossomos, promovendo assim a destruição de toda a célula. A autofagia não, é quando a célula digere parte ou algum conteúdo em caso de subnutrição, em caso de uma organela que está inativa ou está obsoleta. Vocês entenderam a diferença de autólise para autofagia? Hein, gente? Gente, vocês ainda estão aí? Ou eu ainda estou aqui? Entenderam? Então, pronto. Alguma pergunta, gente?